Bem-vindo, estudantes de XHTML. Vamos evoluir um pouco mais nossos conhecimentos em links hoje, né? Em âncoras, com a tag A. Né? Nas aulas anteriores, nós vimos como criar links externos, né? Links para outros portais. Nós vimos como criar links abrindo em outra janela, links para documentos dentro do contexto do nosso site, né? E agora nós vamos aprender como fazer referências internas dentro do mesmo documento. Tá? Então, vamos abrir aqui a nossa aula anterior. Né? Eu vou estar aqui agora criando um novo arquivo aqui para a nossa aula 12. Esta aula 12, se vocês abrirem aqui, né, a gente vai estar conseguindo fazer o link aqui com a página de benefícios. Então, vamos abrir aqui a nossa página de benefícios também, né, para edição agora. Então, aqui está a nossa página de benefícios para edição. Ela está apontando aqui para a aula número 11, né? No caso aqui, nós já estamos na aula 12 e a gente vai estar trabalhando com esse outro documento. Com a aula 12, então eu vou alterar aqui aula 12, para ele não perder a referência. Né? E aqui a gente poder voltar para a nossa aula 12. Então tá bom. Então, nós vamos começar alterando esse documento de benefícios. É aqui que eu quero fazer os links dentro, as referências internas. Então, o que nós vamos fazer? Eu separei aqui para vocês um texto que apresenta o seguinte. Ele apresenta aqui a lista de benefícios, alguns benefícios, e aqui uma descrição sucinta de cada benefício. Né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e colocar esse texto aqui na nossa página de benefícios. Vamos colocar aqui. Opa. Vou, inclusive, deixar esse botão de voltar aqui, bem em cima. E está aqui o nosso texto. Né? Vamos aqui identar esse texto. Né? E o que nós vamos fazer aqui agora? Primeiro, isso aqui tem que se tornar uma lista. Então, eu vou fazer uma mágica aqui para isso aqui se tornar uma lista bem rapidinho. Pronto, aqui está a nossa lista não ordenada. Vamos ver aqui como é que está ficando, por enquanto, esse arquivo. Ótimo, então a nossa lista já está aqui. Né? Essa lista aqui, como nós vimos na aula de listas, as listas elas são usadas, inclusive, para criação de menus, para navegação no portal. Tá bom? E agora nós temos que estruturar, né, fazer as marcações adequadas aqui nessas estruturas aqui de baixo. Então, se esse aqui é o título principal, né, esses aqui são títulos acessórios. Então, eu tenho aqui o título H2, por exemplo, né, e aqui um parágrafo. Né? Nós vamos fazer isso para cada conjunto aqui de benefícios. Tá? Então, vamos fazer isso para cada um. Também vou fazer uma mágica aqui para vocês. Pronto, e aqui está a mágica. Colocamos aqui um título em cada um dos benefícios. Né? Coloquei aqui um título de nível H3. E colocamos aqui também os devidos parágrafos em cada um desses tópicos. Tá bom? Vamos ver aqui o resultado agora. Está aí. Então, o que nós queremos fazer aqui agora? Né? Eu quero mostrar para vocês como é que a gente pode, por exemplo, criar marcações aqui no texto. Então, quando eu clicar aqui em oportunidade de ascensão profissional, eu quero que ele venha para cá. Quando eu clicar aqui em ambiente multicultural, eu quero que ele venha aqui para esse último item. E a gente poder fazer essa navegação no nosso portal.
Tá? Como é que nós fazemos isso? Com a tag âncora, a tag A, certo? Então, para isso, eu vou precisar marcar, né, quais são as minhas referências aqui no meu documento. Como é que a gente faz isso? Né? Se com a chamada eu utilizo o href, a marcação de um documento eu vou utilizar o atributo ID. Antigamente a gente usava o atributo name, mas isso já caiu em desuso. Vamos ver como é que isso aqui funciona. Então, por exemplo, eu tenho aqui o meu título, né, o título do meu documento, que é o início de tudo, é o topo. Se eu quiser fazer uma marcação aqui no título desse documento, eu poderia colocar aqui a minha tag A, né? Vou fechar a minha tag A aqui. E aqui, nesta marcação, eu poderia colocar uma referência para ele, ID, né? E aqui eu poderia falar que a referência dele é o topo, esse que é o topo do documento. Este nome, a gente pode informar qualquer nome aqui dentro. Tá? De novo, esse é o padrão XHTML. Antigamente, as pessoas usavam esse atributo aqui, name. Isso aqui já não existe, já não é aconselhável o uso disso, já caiu em desuso, está depreciado. Então, vamos usar a referência ID para indicar que esse conteúdo aqui, benefício XTI, a referência dele é topo. E como é que eu chamo essa referência? Vamos lá embaixo. Vamos aqui no nosso último elemento, aqui em ambiente multicultural. No final aqui desse texto, né, eu vou colocar aqui uma quebra de linha. E eu vou colocar um link lá para cima, então. A href. Eu vou colocar aqui, voltar ao topo. Como é que eu volto ao topo? Se a referência que eu coloquei ali, o ID dessa localização aqui é topo, eu vou chamar ele dessa maneira aqui. Cerquilha, topo. Quando eu fizer isso daqui, né, e eu vier aqui embaixo, voltar ao topo, ele me joga aqui para cima. Agora nós podemos fazer o mesmo trabalho para fazer uma marcação, por exemplo, aqui em ambiente multicultural e ele encaminhar a gente para aquele último item. Como é que eu faço? Aqui em ambiente multicultural, eu atribuo um ID para ele, né, utilizando a tag de âncora. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, ambiente. Né? E lá em cima, eu poderia fazer um link aqui agora, a href, chamando aqui cerquilha ambiente. Lembre-se sempre de fechar a tag A. Então, agora, quando nós clicarmos aqui em ambiente multicultural, ele vai levar a gente aqui para baixo. Vamos fazer este mesmo trabalho, por exemplo, aqui para pesquisa. Né? Eu quero aqui fazer um link lá para pesquisa. Então, eu vou chamar aqui pesquisa. Só que eu ainda não atribuí um ID para esse campo aqui de pesquisa. Né? Então, o que nós vamos fazer? Vamos lá em pesquisa. E aqui eu vou atribuir um ID chamado aqui pesquisa para este lugar aqui. E também vou colocar uma marcação para ele poder voltar ao topo aqui no final da pesquisa. E pronto. Aqui ele pode voltar ao topo e pode ir lá para pesquisa e desenvolvimento, ler aquele conteúdo. Então, em várias páginas da internet, a gente vê a utilização deste recurso de chamadas internas aqui dentro do mesmo documento. Né? E como é que eu faço, por exemplo, para de um documento externo, então eu vou voltar aqui para a minha aula 12. Vou voltar aqui.
como é que eu faço, por exemplo, para colocar uma marcação aqui em pesquisa e desenvolvimento e cair lá nesta marcação que nós fizemos no outro documento, né? Vamos abrir aqui, então, a aula 12. Então, aula 12. Vamos mudar aqui, inclusive, né, o título, pessoal. E agora nós queremos colocar uma marcação aqui. Vejam que aqui nós colocamos uma marcação para o documento benefícios. Agora eu quero colocar uma marcação aqui em pesquisa e desenvolvimento. A href, né? Eu quero colocar uma marcação para o documento benefícios. Então, eu vou copiar aqui esta URL. Só que dentro do documento benefícios, eu quero apontar aqui para a área de pesquisa. Então, eu vou copiar este ID aqui, pesquisa, e vamos informar para ele aqui qual é a referência que eu quero acessar. Então, eu vou colocar aqui, cerquilha, e o ID da localização no documento. Então, quando nós atualizarmos aqui, ele criou um link aqui para a gente, né, para o documento benefícios, e vai apontar, quando ele acessar aquele documento, ele vai automaticamente apontar lá para aquela área do documento que é pesquisa. Então, tá aí. Viram? Então, é assim que nós fazemos os links, fazendo referências internas dentro do mesmo documento. Pessoal, até a próxima aula.